Boa Oi, noite, Elisa. seu Roberto. Boa noite, seu Roberto. Elisa, boa noite, Afrânio. Boa noite. Bom, Elisa, lê a página, eu faço a prece, né? Olá. Acho que ela saiu. Do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição 75. Afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problema torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes. Graças a Deus, Senhor. Mais uma vez lhe agradecemos a oportunidade de estarmos todos aqui juntos, reunidos, em seu santo nome, aprendendo um pouco mais do seu santo evangelho. Pedimos por todos nós aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados, que as suas bênçãos recaiam sobre todos. Mas queremos também pedir pelo restante do grupo, para aqueles que virão, os que não poderão vir, que possam todos também receber essas energias onde estiverem e sentirem tão bem como estamos nós neste momento. Pedimos aos escritores da noite que nos ajudem no estudo hoje do Livro dos Espíritos, que possam clarear as nossas ideias, iluminá-las, para que nós possamos, todos nós, melhor interpretar e aprender sobre o que vai ser nos dado. Nós pedimos também, Senhor, suas bênçãos para outros, para os nossos amigos, os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos parentes, por aqueles que, de alguma forma, participam de nossa vida, mesmo sem o vermos, o compreender, aqueles que de manhã levantam cedo, fabricam o pão nosso de cada dia, aqueles que estão nos mercados, os caixas, aqueles que arrumam as prateleiras, os motoristas de ônibus, os condutores de trem, metrô, os caminhoneiros, Senhor, que estão trazendo mercadorias para abastecer os mercados, para que não falte nada nas nossas mesas. Pedimos por todos eles, Senhor, que todos eles possam receber também nesse momento as suas bênçãos, as suas boas vibrações de amor, de bom ânimo, que eles possam realizar bem o seu trabalho. Mas pedimos também, Senhor, por aqueles que estão doentes, que estão acamados. Queremos pedir pela nossa irmã Elisângela Gomes da Silva Medeiros de Souza, da rua Alicínio Barcelos, 338, Casa 2, em Irajá, quem se encontra com problemas físicos, emocionais e obsessivos, que possam os bons espíritos ir lá ajudá-la. E quero pedir em especial para o meu primo, que antes de ontem, completando 50 anos, foi atropelado em cima da calçada lá em Santa Cruz, que está no Hospital Pedro II, que ele possa também, vai ser operado, que possa iluminar ele e o cirurgião que vai fazer esta operação. E mais uma vez, Senhor, agradecemos a sua presença, a presença dos nossos irmãos espirituais, e que possamos todos nós ter uma boa noite de aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, Senhor. Graças a Deus e viva Jesus. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. A senhora hoje madrugou, né? Aí eu liguei assim, fiquei quietinho,
para ver o que ela falava, se ela ia falar alguma coisa da gente, mas não falou nada, não. Graças a Deus. Ai, não xinguei a mãe de ninguém. Não xinguei a mãe de ninguém. Quando ela está bem tranquila, boa noite. Pronto, a mulher deu um pulo, né? Vamos lá, gente. Hoje nós vamos no Livro dos Espíritos. Vamos começar o último capítulo do segundo livro do Livro dos Espíritos, né? Que é o capítulo 11, né? Dos três reinos. Tá? O Kardec vai colocar aqui. Primeiro vai falar um pouquinho sobre as plantas, né? Depois vai passar para os animais e os homens. Então, vamos ler isso aqui. Infelizmente, né, não tem nenhum botânico aqui para nos ajudar. E há muitas informações que hoje podem ser colocadas aqui, né, mas não dentro do nosso feijão com arroz aqui, né, trabalhar isso aí, tá? Houve muitas mudanças, né, nesses últimos 170 anos, talvez. Esse é 1857, né? E agora, né? Mas o conteúdo é super atual. Houve mudanças porque a ciência também cresceu, descobriu novas coisas, mas de uma parte, até isso que eu falei, parte para uma parte de alguém que tem esse entendimento, né? Não para mim, pelo menos, né? Eu falo nós, né? Então, ok, vamos lá? Boa noite, Jorge. Vamos. Oi? É a pergunta 585, tá? Elisa? Bom, vamos lá. Nós vamos começar hoje o capítulo 10 da parte segunda, dos três reinos. Nós vamos ler nesse capítulo, nós vamos ler os minerais e as plantas, os animais e o homem, e metempsicose. Vamos lá. Os minerais e as plantas. Pergunta 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes? A dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Bom, aqui o Kardec está abrindo um leque até para uma quarta classe, não? Que seria uma quinta classe, que a quarta está no meio entre a, né? Nós já estudamos que nós temos o quê? Os minerais, as plantas, os animais, o reino, né? Não começa não, hein? Mulheral e o reino Começa hominal. não. Essa é uma brincadeira, né? É, Então, brincadeira de mau gosto. realmente nós estamos colocados, essa questão de três classes, né? Nós estamos colocados dentro da classe de animais porque nós somos, de uma certa forma, né? Bem, né? Somos da ordem dos mamíferos, somos animais. Mas há uma grande diferença entre nós e os outros reinos, é o que Kardec vai comentar sobre isso. Ele vai fazer todo um comentário, um estudo sobre essa história. Mas a gente pode lembrar que é o Leon Denis que fala, né, sobre o mineral dorme, né, o vegetal sente, né, e no hominal, né, não, no vegetal, o animal extinto, e o hominal somos nós, inteligência, né? Quer dizer, no mineral a atração, o vegetal começa a sensibilidade, tá? No animal, a sensibilidade avança, chega ao instinto, e nós, né, como homens, já temos o raciocínio, a inteligência, já estamos bem mais à frente. Fala, dona Lúcia. Frânio, o vegetal é o quê? Oi? O animal dorme, o vegetal o quê? Sente. O vegetal sente, o sensibilidade. animal é instinto. O mineral dorme. O mineral dorme. Dorme no mineral, acorda no vegetal e vive no hominal. Não, ele animal. falou outra coisa. Ele falou no animal. É assim, exatamente como eu falei. Dorme no mineral, acorda no vegetal
e vive no animal. Vive no animal. Porque a gente, quando fala em mineral, pensa que o mineral não tem vida. Aí, Tem vida. A gente acha que não tem vida. só que na resposta aqui, que eu estou adiantando, mas não devia adiantar, fala sobre seres orgânicos e inorgânicos. Isso. Se Kardec, que os especialistas consideram seres inorgânicos, seres, é que há algo de diferente ali. A pergunta 888, aliás, desculpe, 886, sobre a caridade, a 888, tem um parágrafo que fala sobre essa questão da matéria inorgânica, onde são os minerais. Vocês querem procurar a pergunta 888 só para dar uma olhada nessa... O 888? Eu acho que eu adiantei a resposta sem querer. É 888, não é 888, não. O 888 é que se deve pensar da esmola. É aí mesmo. É aqui mesmo? Aí você vai contar. Aí vem a letra A, né? Aí vem a resposta da letra A, 1, 2, 3, 4. O quinto parágrafo. Amai-vos uns aos outros. No quinto parágrafo. Acharam? Achei. Consuelo, boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânia, Elisa, Jorge, Dona Lourdes. Boa noite a todos. Oi, querida. Nós estamos na pergunta 585, né? 585. Só que agora nós vamos ler um trechinho da 888. Ok. Amai uns aos outros. Eis toda a lei. Lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, se há atração, é que há algo ali. Algo, podemos falar, vivo, pulsante. Não como nós vemos, como nós entendemos. Porque o que forma os minerais é a atração. Ali há conjuntos de átomos, né, que formam aquele corpo. Não é isso? Moléculas. Só que, como eles não têm uma coisa chamada fluido vital, eles são considerados matéria inorgânica. Onde há o fluido vital, há matéria orgânica. Aí a diferença da planta, do animal, para o homem. E o anjo? Tem fluido vital? É uma pergunta que nós não sabemos responder, tá? Mas alguma coisa o move. O espírito angelical, algo o move, mas nós não sabemos, não compreendemos isso, está fora do nosso alcance. Então, Kardec está aqui pesquisando com o espírito sobre a questão científica da época. E hoje, quando a gente fala em reinos, eu não sei falar aqui não, porque eu não estudei isso, não é da minha época. Hoje fala em fungos, né? O reino Monera, que são os protozoários, o reino das bactérias, há tantos vírus, o Monera, vírus. Então, há uma divisão de reinos enorme hoje que a ciência nos traz, mas eu não tenho capacidade para falar sobre isso. Tá? Se alguém quiser falar sobre isso, aí é até bom. Porque Dona Maricota, na época dela, não existia isso, não pôde passar para mim. Então, à medida que a ciência vai crescendo, vão descobrindo, assim, tipo assim, degraus, tá, da existência no planeta. Podemos falar assim. Tá? Quem ia considerar o vírus... Ninguém sabe o que é o vírus, para falar a verdade. Só se combate ele, né? Quando ele vem arrebentando. Né? Só se fala assim. Algum cientista bem, então pode dar uma explicaçãozinha melhor. Então, nós temos hoje, nessa nossa divisão pela ciência, mais reinos. Mais reinos. E nós, um dia, vamos aprender. Se não aprendemos nessa, na próxima, com certeza, vai vir mais detalhado ainda, né? Com certeza. Então, a pergunta é essa, né? Reinos, existe realmente esses 3, 4 ou 5 reinos, Elisa? Tá? E vamos lá. E qual divisão, a pergunta aqui, né? Qual divisão você preferiu? Fala, Rafael. Deixa eu jogar mais lenha nessa fogueira aí. Vamos tirar o mulheral, lá no, aí no quinto, antes do nominal,
mineral, vegetal, aí tem um outro reino que ninguém parou ainda para pensar. Está lá, isso está no... Acho que é a evolução em dois mundos. Ali tem as espécies, se fala muito, né? Que são os chamados elementais. Então, o que é que são os elementais nessa classificação aí? Né? Então, o que é? Não se fala. Porque se falasse naquela época, já viu os estardalhaços que ia ter? Já hoje é um problema. Então, depois dessa espécie aí, vem o animal, porque a finalidade desses elementais é manter a natureza mais ou menos organizada. Então, eles tomam conta lá desse princípio inteligente aí. Não, e você falou uma coisa aí que me lembrou de outra. Por exemplo, há outro lance também. Os minerais, olha essa coisa interessante, né? A gente sabe disso. Concorrem para quê? Para virar plantas. Está concorrendo para virar planta. Porque o mundo deles é aquático, praticamente, quase toda. E a planta se alimenta de quem? Minerais. As plantas concorrem para virar o quê? Animais. Estou falando só desses reinos aí que Kardec coloca, né? Os animais se alimentam de quê? De animais e plantas. Né? A sua grande maioria é de plantas. Né? Alguns já são carnívoros, mas a maioria é de plantas, a maioria. E, bom, os animais concorrem para o homem. Sendo que, veja bem, tem o nosso amigo elemental aí no meio, o Jorge comentou, mas não podemos falar muito sobre ele, mas existe. Tem no livro Libertação, vai falar sobre ele. Tá? Bom, e o homem se alimenta de quê? Todo mundo está lá atrás. Ó. Mineral, vegetal, animal. Agora, o que a gente não compreende é o seguinte, e é muito difícil para a gente, que esse não deve ser nesse planeta. Né? Até no livro do Espírito fala que o próprio homem não é desse planeta, a grande maioria, 99,9999% não é daqui. O livro do Espírito ainda fala, se houver alguma, uma exceção, mas não afirma, né? Essas transições aí que é fogo. A gente não tem conhecimento de nada. De nada. O elemental, no caso, está entre o quê? Animais e homens. Não é isso, Jorge? E aí? Nós não temos esse conhecimento ainda. Só sabemos que existe. Né? Então, cada reino desse deve ter uma intermediação muito grande para passar de um para o outro. Como é? Não sei. Tem os espíritos que são que falam no caminho da luz gerais, né? Que são altamente capacitados para isso, que cuidam disso, e eles é que devem saber, só que está muito longe, nós estamos muito longe desse conhecimento ainda. Mas já é importante a gente ter uma noção que existe, né? Isso que é o mais importante. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pessoal, então, essa televisão ligada aí, alguma coisa. Eu ia mencionar a 540, que fala das miríades, né, de espíritos que obedecem tanto dos fenômenos da própria natureza, né, também são princípios inteligentes, e são eles os construtores de novas ilhas, que está lá na 540. Já foi estudado aqui. Tem os corais, né? Os corais, né? Tudo mais, tá? Inclusive na 540, já que você falou nela, vamos dar uma lidinha no negócio na 540. Sabe essa ligação que a gente está falando dos reinos, né? Já que a gente está falando que não entende isso, não conhece ainda. Aula mas sabe 540? 540. Elisa. Oi. O Jorge falou das miríades também no início da resposta. Vamos aqui, lá embaixo. Peraí. Não, vamos ler a pergunta 540 toda logo. Pronto. 540. 540. O negócio de ler pela metade, pode não dar sorte depois. Né?
Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso? Pergunta boa, né? Uns sabem o que estão fazendo. Como é que será que os corais sabem o que estão fazendo? Olha aí. Então vamos lá, a resposta. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Só um instantinho. Quando fala que uns sim, somos nós, os homens, tá? Quando fala outros não, um exemplo, os elementais, tá? Qual? Elementais. São seres que são guiados. Elementais. Nós vamos estudar isso no livro Libertação, tá? Você já ouviu falar? Elementais? É. O que é dizer elementais? Elementais é um espírito intermediário entre os animais e o homem, digamos assim, mas que já tem uma certa capacidade de, né, Ele não é nem animal, ele nem é animal, nem é homem. É mais homenzinho do que animal, digamos assim, tá? Mas eles ainda são muito dirigidos, eles não têm aquela capacidade, tá, de ter uma direção. Por isso que eles são, nós vamos ver no livro Libertação, que eles são utilizados, infelizmente, também para a corrente do mal, tá? Porque eles já têm algumas paixões, alguns vícios, digamos assim, são bem dirigidos, digamos assim, tá? Mas, sei lá, na Libertação a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Então, os elementais olha só o que está falando aqui, uso do livre-arbítrio para efeito instintivo e refletido impulso. Os homens pensam, somos nós. Nós sabemos o que estamos fazendo. A única classe que realmente usa do livre-arbítrio é o homem, não. E a mulheral, às vezes, né, Jorge? Às vezes a mulheral também usa. Eu ainda vou acabar apanhando aqui hoje. Então vamos lá, Elisa. O que está falando aqui? Esses milhos de animais, pouco a pouco, fazem emergir de mar ilhas, que são os corais. Quem falou para os corais lá que vamos nos unir? Você imagina os corais aí? Sexta-feira vamos tomar aquela cerveja, fazer aquela churrascada e vamos nos unir e formar mais uma ilha. Vai estar todo mundo doidão mesmo, a gente se abraça um com o outro e vamos formar uma ilha. Não existe isso. Instintivamente, tá? Lei de atração, tá? Que nós lemos na pergunta 888, naquele pedacinho lá, né? A lei de atração que vai os unir. E vão formar as ilhas. Vamos lá? Julgas que não há aí um fim providencial e que se essa transformação da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Aí, os elementais. Os elementais, exatamente. Então aí, ainda gozam do pleno uso do livre-arbítrio. Mas já... Tá? Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. Pronto. É assim mundo moral, que tudo serve. A do mundo moral, nós somos nós evoluídos, tá? Dirigir as coisas do mundo moral, nós estamos aprendendo. Então, esses espíritos mentores aí, que estão na maior capacidade, olha só, já estão acima da gente, já estão aí. Agora, aqui que vai falar o que interessa a gente. Eu lemos tudo isso que foi interessante, né? Vamos ler esse pedacinho aí, que é o que interessa ao estudo de hoje. Vamos lá. É assim que tudo serve.
que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, todos nós somos criados, não sabemos como, somos lançados em algum lugar, alguma escola, né? Tipo algum planeta, tá? Aí o pessoal fala que chegam nos planetas, no caso, chegou aqui as mônadas, os princípios espirituais que foram passando por diversos estágios, né? Aí nós aqui já podemos falar que a espiritualidade já nos fala que não é tudo no planeta Terra, se passa em vários lugares, até chegar aos anjos, arcanjos, etc. Ou seja, tudo começa no mínimo. Vai toda uma evolução de sei lá quantos bilhões de anos até chegarmos ao arcanjo. A gente fala tanto Jesus, 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 e diz os Espíritos aí que Jesus, o planeta que ele, né, morou, evoluiu, fez a sua evolução, já acabou, já se extinguiu, né, há 5 bilhões de anos, é o que eu já ouvi falar. 5 bilhões de anos. Eu ouvi falar isso aí. Então a gente vê que Jesus já vem né, de longe, de longe. Imagine um espírito desse, um co-criador, né, de acordo com a André Luiz no livro A Evolução do Mundo, co-criador em plano maior, recebendo ordens diretas de Deus. E a gente fala assim, Jesus, Jesus, né? É fogo, né? Nós nem sabemos muito o que estamos falando, não. Mas é isso aí. Do átomo ao arcanjo. Todo mundo passou por isso aí, né? Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. É que a gente até fala aqui sobre a lei de causa e efeito, a reencarnação, esses problemas estão acontecendo. Há um conjunto de coisas, né, que nós não aprendemos, que a gente não pode, né? A gente só entende do momento que nós estamos passando agora. É um problema que nós não temos a mesma visão do passado e os espíritos têm do futuro. Interessante isso, né? Bom, vamos ler. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Gostaria de fazer uma pergunta, Fran. Você falou aí 5 bi de anos. O que E o planeta que o Jesus, tá, fez a sua evolução há 5 bilhões de anos, né, já se extinguiu, ou seja, já virou poeira cósmica, já deve ter formado novos mundos, assim como o nosso planeta. Quer dizer, por isso que os espíritos até falam, né, eu já ouvi isso também, até isso o Marco Aurélio já falou também, que nós somos as células do corpo de Jesus, tá? Já viu o Marco Aurélio falar isso? Não, mas é aceitável mesmo. Quem falou isso? É um instrutor nosso, o cara que entende muito, é muito estudado, muito, chama Marco Aurélio. A célula, isso está no livro Evolução e Desmundo, a gente não entende biologia, tem muito de química, essas coisas assim, né? Por exemplo, quando a gente passa a mão, não sai aquelas pelezinhas branquinhas, aquele pozinho branquinho, aí as células que morreram. E quando há um processo no organismo, ele usou o nome de mitose e meiose, esse princípio, essa célula é um princípio inteligente, volta a reencarnar, ocupando as mesmas estruturas. Isso. Agora, quando a gente vai entender isso? E outra coisa, a evolução das células no nosso corpo. Não é? As células mais avançadas, quais são? As células do neurônio, não é isso? Sistema nervoso. É algo difícil ainda para nós entendermos. Da mesma forma, por exemplo, Nero, eu aprendi isso agora. Eu tenho um texto aqui, está na mão. Nero, ele não era o perseguidor dos cristãos. Né? A gente fala assim, ele é devedor dos cristãos. Não, na verdade, os cristãos eram devedores de Nero. O caminho da cruz é loucura, é uma coisa assim, a gente fica... É um texto, uma página do Emmanuel. Não sei onde é que está. Ô Jorge, só não pode falar do Tigelino, viu? Que ele matou o Afrânio Burros. Ah, sim. Matou meu xará, não pode falar dele. É que ele era o chefe dos pretorianos na época do Nero, tá? Por isso que eu estou falando isso.
Ele era o homem que fazia a segurança do Nero mesmo, né? Ele gostava muito do Nero. Mas no final teve divergências, infelizmente, né? Bom, Desculpa vamos aí. lá, então. Não, é isso aí. Tá. Elisa, vamos ler agora a pergunta e a resposta? Sim. Pergunta 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas. Fala, dona Lu. Desculpe. Qual seria a 3ª classe aqui? A humana é a 4ª? Não. A resposta vai explicar. Ó, é pedra, né, mineral, vegetal, animal. O Kardec está perguntando se a humana se torna uma 4ª classe. Tá? E os espíritos vão explicar a ele que do ponto de vista moral. Tá? Vamos ouvir a resposta que depois eu vou falar sobre isso. Tá? Tá bom. Vamos lá, Elisa, a resposta. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Bom, então vamos lá. Do ponto de vista material, apenas 2 reinos. O orgânico e o inorgânico. Porque o orgânico recebe um tipo de fluido diferente do inorgânico, que é o fluido vital. Tá? Como ele recebe esse fluido, tem uma vida, né, assim, mais latente. Tá? E o inorgânico, ele não tem esse fluido vital. Apesar que os átomos que o constituem devem ter. Nós não entendemos isso, mas tem alguma coisa ali que estão, né? Porque se movimentando, os átomos não ficam vibrando o tempo todo. Ficam vibrando, exatamente, mas nós não entendemos disso. Talvez alguns cientistas aí, os cientistas entendam. Mas na nossa concepção existem seres orgânicos e inorgânicos, do ponto de vista material. Porque o inorgânico como é que fala? É a pedra, tá? E os inorgânicos já têm alguma vida, entre aspas, tá? Isso que nós estamos explicando. O vegetal, o animal, o homem, etc. Mas do ponto de vista moral, pode ser o que eles estão falando. Há evidentemente 4 graus, que eles estão falando. Porque o homem seria o quarto graus, ou seja, a quarta divisão. Porque o homem raciocina. O homem tem livre-arbítrio. Essa é a diferença que os espíritos estão colocando aqui. Kardec foi inteligente na sua pergunta. Inteligentíssimo. Kardec está trabalhando e está entendendo que o homem parece ser uma 4ª classe. Mas perante a ciência humana, não. O homem está dentro da classe animais. Mas o único que pensa aí que pode decidir, né, que pode usar desse poder, tem o livre-arbítrio, é o homem. Seria uma 4ª classe. Para a ciência não é, mas para os espíritos aqui, está vendo aqui, há evidentemente 4 graus. Os espíritos consideram o homem diferente. Tanto que mais um pouquinho mais à frente, na pergunta 600 alguma coisa, 597, vamos ler depois, está falando aqui, na resposta, vou ler rapidinho, entre a alma dos animais e a alma do homem, distância equivalente a que medeia entre a alma dos homens e Deus. Isso é lógico, isso é uma analogia para a gente compreender entre o animal e o homem. Então, do ponto de vista moral, o animal não toma essas decisões, ele age instintivamente. Ok? Alguém comenta alguma coisa? Não. E como é que você explica o amor dos animais? Porque você não pode dizer que não há um animal não ama o seu tutor. Não, e ama dão um ao até outro. a vida por ele. Mas não ama um ao outro também? Esse amor é instintivo. Porque esse amor aí, veja bem, é tipo assim,
meu cachorro me ama, mas se alguém encostar a mão em mim, meu cachorro morde. Deu para entender a diferença do amor para o amor dos animais? É instintivo. É porque aquele o trata bem, aquele o... Tá. Pois é, mas o animal também tem um amor protetivo. Ele Então, também protetivo, protege. então, instintivo, protetivo, igual ele tem Instintivo, com os mas seus também é filhos. protetivo. Então, com seus animais, para que isso seja instinto de conservação, né, com os filhotes, tipo de conservação para a própria raça, né, se conservar e há um amor, sim. Não estou falando, E não seu vou falar que não há. Afrânio, Só há que ele é inclusive instintivo. há uma distinção também em alguns animais talvez mais evoluídos dentro das suas próprias raças, que ele Sim. consegue defender um filhote, mesmo que não seja da raça dele. Ele distingue que ali tem um filhote, é como se fosse um instinto materno que vai dar proteção, porque sabe que ele está precisando. Eu já vi gato fazer, gato e cachorro já fez isso com criança, quer dizer, é um filhote humano, quer dizer, não tem nada a ver com a raça dele. O gato fazer com o cachorro fazer com gato, fazer com pato, mamífero fazer com ave. Quer dizer, é uma proteção que alguns, não são todos, alguns talvez mais evoluídos dentro da sua própria espécie. Sim, existe até as plantas mais evoluídas, tá? Existe. Tudo existe mais evoluído. O próprio mineral, tá? A pedra bruta ali, que faz o paralelepípedo da rua, é bem diferente do cristal, do diamante. Tá? Os cristais, os diamantes, algumas espécies já são mais, entre aspas, evoluídos. Eu não posso falar muito sobre isso, que eu não vou explicar como é essa evolução, que eu não entendo. Sim, esse é o problema. Mas os próprios espíritos colocam isso para a gente. Mas é o que na 888 acabou de se ler, que está até aberto aqui ainda, na minha mão aqui, ó, amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, ali... O animal. Exato, você falou no paralelepípedo, mas no mineral há princípios, né, adormecidos, estão agrupados. Então, isso é lei de atração. Dentro da pergunta. E amor também. E amor também. A própria resposta para falar sobre isso. Boa, Jorge. Sim, é porque é aí que é o princípio. Começa esse desenvolvimento. Aí está adormecido. Mas, saltando para uma outra espécie, começa a se desabrochar. Vai chegar à espécie animal. E concorre o homem muito para o auxílio dessas espécies também, né? Desenvolvimento mais rápido. Por exemplo, nós temos aí, né? Você falou aí essa lei de atração. Quando nós falamos de hidrogênio e água, hidrogênio e oxigênio, H2O, água, né? Ferro, né? Juntou o oxigênio, né? Óxido de ferro, né? E a gente vai ver na química, né? Muito essa atração. Ninguém obriga o hidrogênio a se unir ao oxigênio, não. Ó, tem que ficar junto lá. Não deixe, conforme fala aqui a resposta, também é amor. A atração, está falando aqui, o Jorge leu aí, a atração é a lei de amor para a matéria não orgânica. E o amor é a lei de atração para os seres vivos organizados. Quer dizer, o animal é um ser vivo e organizado. Também vive de amor. Por quê? Nós não entendemos ainda uma coisa, que a lei de Deus é o quê? É o amor. Isso é... Quando é que será que nós vamos entender isso? Que a lei de Deus é o amor. Conforme a gente sempre fala, nós ainda estamos vivendo olho por olho, dente por dente, né? Sem discurso da terra, levando muito peteleco. De alguém aí, mas eu comentei ainda há pouco aqui na prece, o meu primo estava fazendo 50 anos agora, né, em cima da calçada, do cara atropelou, teve um motoqueiro corajoso que seguiu o cara, filmou o cara, pediu o cara para voltar, está tudo filmado, o cara não quis voltar para socorrer, né? Foi feito um BO, até agora está disso mesmo, só foi feito um BO. Quer dizer, é assim que nós vivemos na Terra, infelizmente, né? Ele quebrou a perna, a bacia, 50 anos de idade, cara novo. Nossa!
Nossa Foi feio o Senhora. negócio, mas graças a Deus ele está bem, deve ser operado amanhã, eu acho. Quer dizer, Graças a Deus. fogo, né? Então, esse é o Esse planeta que nós motoqueiro foi vivemos. muito corajoso. Foi Foi um muito herói. Eu corajoso. falei. Ele ainda filmou e deixou a filmagem. E Olha, foi muito pediu o corajoso. cara para voltar. Ele parou o cara, conseguiu parar o cara. Pô, meu amigo, vai lá, socorre, por favor, socorre. Ainda teve educação até. Bom, deixa para lá, senão é nosso estudo. Mas é uma coisa, é o planeta que nós vivemos. Né? Aonde está o rudimento de amor aí, né? Mas a lei de Deus é amor. Nós temos que aprender a nos amar. Isso não pode acontecer. Aí, às vezes, eu vejo os animais tão amorosos com a gente, é complicado. Mas nós, como gente, como humanos, né, digamos assim, temos que nos respeitar e aceitar esses níveis de evolução, né? Vamos lá. Elisa, alguém quer falar mais? Esses Elisa? 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Você está falando bem aí o Kardec, né? E já o Kardec comenta, né? O reino mineral só tem em si uma força mecânica, que é essa aglutinação aí, né? Força de atração aglutinadora, né? Já as plantas são dotadas de vitalidade. Nós estamos estudando a planta. A próxima pergunta é sobre somente a planta, né? Então não vou falar nada, não. Olha lá, os animais também contêm uma espécie de inteligência instintiva limitada. Porque o animal aprende as coisas, ele é condicionado, né? A gente vê, né, um amigo meu tinha um gato que era interessante, a gente estava conversando assim, às vezes lá na varanda dele, o gato vinha, ficava dando pancadinha ele até botou uma torneira daquelas que gira, até pingar a água, ele não queria água correndo com força não, ele ia dando um tapinha até ele ver pingar a água para beber água. Quer dizer, ele aprendeu aquilo. Não é que ele era um gênio, inventou a lâmpada elétrica, nada disso. Quer dizer, o negócio é instintivo, limitado, mas aprende. Tem uma inteligênciazinha limitada. Né? E olha só, o mais interessante disso aí, já tem consciência de sua existência e de suas individualidades. É muito interessante. Por isso que há esse amor por nós. Ele já tem essa consciência. A planta não tem essa consciência. O mineral não tem essa consciência. Não tem. É um grau, né? O mineral Muito tem uma maior. coisa, a planta tem o que tem o mineral, mas o que compete a ela, o animal tem o que tem o mineral, a planta e o que compete a ele, e o homem tem o que compete todo o resto. Esse que é o problema. Vamos ter todo compete todo o resto. Aí não consegue de início organizar. A gente vai levar aí alguns milênios, ou, né, sei lá, alguns milhares de anos para nos organizar. E o negócio é lento, né? Que além a gente querendo se organizar, ainda tem os que querem atrapalhar, né? A gente vê, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, além disso, obsessões, né, etc. Né? Fala, Jorge. Vai fechar 28 mil anos agora em 57. Não aprendeu. 28 mil anos, aprendeu. Quer dizer, a gente está nesse rolo aí em torno de 200 mil anos. Uma outra raça vem aí, vai surgir.
Só isso só. Então, você vê, nós aprendemos, no livro, já que você falou Evolução dos Mundos, fala sobre a questão da nossa fala. Né? Olha só, quando a nossa inteligência alcançou distinguir coisas, né? Isso aqui é uma árvore, e querer dar nomes à árvore. Olha só, aí começa o processo da fala. Isso ali é um animal, querer dar nome ao animal. Aquilo ali é um rio, querer dar nome ao rio. Através desse processo, olha, desse estágio que chegou o ser humano, ele começa a falar. De acordo com o livro Evolução em Dois Mundos, tem 40 mil anos. 40 mil anos que nós começamos a nos comunicar. E como nós, que a gente não vê no geral, mas como nós melhoramos nesses 40 mil anos. Apesar da bomba atômica, de tudo isso aí, nós melhoramos demais. Nos imaginemos antes desses 40 mil anos. Os 40 mil anos é o quê? Já é um Homo sapiens sapiens, né? A gente vê que a evolução é muito lenta, mas se a gente for olhar 40 mil anos atrás, nós não conseguimos estar nos comunicando. Não é no celular, não. Cara a cara. Como seria isso, hein? E paralelamente a isso, Antônio, deixa eu jogar mais um pouquinho de lenha aí, porque isso aí vai ser arrumado lá nas próximas aulas. Os capelinos chegaram justamente nesses períodos para dar uma dinâmica, porque já está escrito isso. Quando eles estavam ali naquelas colônias ali do lado da... Onde o pessoal está doido aí, sabe, brigando, tá? Disseram assim, poxa, o corpo animal, a visão deles é que era, né, era a nossa característica. Nós tínhamos que mergulhar para poder acertar o mais rápido possível para ir embora daqui. E muitos conseguiram, né? Às vezes um adiantamento aqui na Terra, ajudar mesmo o progresso. É a função dos capelinos. Aí nós lemos no Libertação, sexta-feira, né, passada, nós lemos o quê? Que... nisso, sexta-feira agora, o Paulo Estevam, Elisa? Né? Nós vemos que o ministro Flaxo fala o seguinte, que a justiça usa da sua injustiça aparente para as correções. Se a gente for olhar bem, como é que pega uma raça bem adiantada intelectualmente e joga no meio de nós, burrinhos aqui? Né? Eles chegaram aqui, inventaram um monte de coisa, mas eles criaram logo as guerras com morte. Que, né? Dizem que até lá as guerras eram jogar pedra no outro, xingar um outro, resolver assim. Quando eles chegam, nós já partem, porque eles lá estavam acostumados, já partem para as armas, inventa a faca, inventa um monte de coisa. Então, a nossa evolução começou assim, com coisas boas e coisas ruins. E aí trouxe as paixões, e foram as paixões que realmente nos ajudou a crescer mais rápido ainda. E, infelizmente, as paixões é o que hoje nós estamos sofrendo, os excessos dela. Vemos sofrendo há milênios, mas hoje está demais. Excessos de paixões. O eu, e fim de papo. Eu quero tudo para mim. E paixões mesmo, quero mesmo, né? Desejo, quero e vou tomar. E o que está falando no final aqui do comentário de Kardec é isso aí, né? Domina todas as classes por uma inteligência especial e definida que ele dá consciência do seu futuro. A gente tá tendo aqui no momento, vamos botar isso aqui no momento, né? Todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para as grandes nações pararem com as guerras, com o aquecimento, tal, que as geleiras estão derretendo. E num processo aí de mais de 30 anos, o negócio vai ficar feio. Ou seja, nos dá essa consciência, né? A percepção de coisas extramateriais. Todo mundo hoje, né, mesmo que não acredite, tem. E todo mundo sabe. A eletricidade ninguém vê. Mas bota a mão lá, toma um choque, respira o ar que não vê.
Né? Essas percepções. E o conhecimento de Deus, aí que está o grande problema. Nós estamos muito atrasados nesse conhecimento de Deus. Uma coisa é falar, Deus, eu acredito em Deus, não, eu creio em Deus, Deus existe, mas o problema é esse conhecimento. Ele diferencia o homem de todo o resto, é isso aí. Conhecimento de Deus. Dessa resposta, desse comentário de Kardec, isso nos dá muita responsabilidade. Conhecimento de Deus. Nós já o conhecemos, principalmente Kardec. Kardec nos colocou o que Deus é, nos mostrou o que Deus não pode ser. Está lá a pergunta, acho que 13 do Livro dos Espíritos, dos atributos da divindade. Ele nos mostra que Deus não pode ser. Nós já temos essa consciência. E esse é o nosso grande problema, nos colocar dentro dessa consciência. Conhecimento de Deus e seguir corretamente as suas leis. Ninguém quer falar nada? Alguma dúvida na pergunta 585? Ou está cheio de dúvidas? Que eu mesmo fiquei cheio, que eu não sou cientista. Problema. Vamos embora, 586. Pergunta 586. Tem as plantas consciência de que existem? E aí, o que vocês acham? Não. Foi respondida na pergunta anterior. Levando em consideração que elas ainda não têm, esqueci a parte que está escrita aqui, elas não têm a consciência da existência como tem o animal, elas não têm essa possibilidade de terem consciência que existem, porque elas não têm formado ainda um raciocínio instintivo, né? Nada disso, exatamente. Elas não têm consciência, né? Elas, como falar um pouquinho aqui, né? Não têm consciência de sua existência, de sua individualidade. Tá? O que é que elas têm? Vitalidade. Vitalidade, é isso que eu estava procurando aqui, que eu não achei. Agora eu achei. As plantas, ainda que compostas da matéria inerte, que é a matéria dos minerais, são dotadas de vitalidade. Mas aí falta o que tem nos animais, que são compostos da inerte, dotados da vitalidade, mas possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva. Então, as plantas não têm essa inteligência instintiva. É essa inteligência instintiva que dá a consciência deles da existência, que a planta não tem. O animal se movimenta, o animal come, o animal ele exerce várias atividades que a planta não, ela fica presa ali. Ela tem uma raiz, ela se alimenta sempre ali no mesmo lugar, através da mesma forma, né? Ela não sai dali, ela está inerte. Ela tem uma vitalidade para se manter ali, inerte, né? Vide aí árvores que duram muitos anos, né? 500 anos, 1000 anos, é? Isso, aí no mesmo lugar, se mantendo alimentada pelos minerais, né? Que estão no solo, mas não tem consciência de que ela é uma árvore, que ela está ali, que ela se alimenta do solo, não tem isso. E em questão da sua individualidade, ela nos dá sementes que vão nascer, outras árvores, outras plantas, etc. Mas ela não tem esse conhecimento, entendeu? Eu vou gerar sementes que eu quero gerar novas árvores. Ela não tem isso. É algo totalmente... Tá? É involuntário, né? Involuntário, né? Deixa eu falar uma coisa interessante. Desculpa a minha falta de educação. Não, pode falar. Mas deixa eu falar uma coisa interessante. Eu trabalho numa parte
trabalhei um período numa parte do meio ambiente em que eles viam muita questão de arborização. Aí passou pela minha mão um processo, uma árvore frondosa, estava bonita na foto, né? E estavam dizendo a técnica, ela tinha dado que era para cortar porque ela estava morrendo. Eu não resisti, eu fui lá na mesa dela e falei, vem cá, me explica uma coisa, como é que essa árvore está morrendo se ela está toda verdejante? Aí ela me explicou. E como ela está no último sopro dela, ela coloca toda a carga de energia dela para ela florescer, para poder ela soltar o pólen dela, para poder germinar onde o vento levar. Olha que coisa interessante. O senhor sabia disso? Não. Eu achei isso interessante, que eu não me conformei. Como é que a árvore está morrendo se ela está toda frondosa, toda verdejante? Aí a engenheira florestal me deu essa explicação. Não, ela está morrendo sim. Eu não sei como é que ela conhece. O estudo dela levou ela a isso. Reconhecer isso. Essa é a último, tipo assim, o último suspiro que ela está dando de coisa, toda a energia dela nessa florada, nesse verdejante aí, para soltar um pólen, uma flor, coisa e tal, que vai levar a semente dela com o vento, com os pássaros, para algum lugar para que ela tenha essa descendência e ela venha florescer, a espécie dela venha sobreviver em outro lugar. Ó, que interessante isso. Veja bem. Fala. O pouco que eu conheço começou lá com Pedro II, no laboratório que tinha de botânica, lá no Jardim Botânico. Só que, sabe como é que é, né? Ninguém valoriza, e aquilo lá abandonado lá. Bom, deixa eu só falar uma coisinha que já está dando a hora, mas vai dar tempo. Tudo na natureza tem alguém que cuida. Tá? Como esse alguém que cuida, geralmente no caso dos vegetais, não são espíritos comuns. Pode ter até elementais lá ajudando, mas sob o comando de espíritos que entendem muito disso. Muito, assim, digamos, evoluídos, tá? De verdadeiros botânicos do espaço que coordenam toda essa criação, essa parte da criação. Isso não é largado assim. Tá? Por esse exemplo que a senhora deu, a árvore não vai saber, ela não tem essa ideia de individualidade que eu vou gerar novos filhos, novas árvores. Mas os espíritos que cuidam das espécies das árvores devem ter colocado que tudo foi assim co-criado por alguém. Deve ter colocado, quando essa árvore estiver chegando no final da sua vida, nos seus últimos momentos, ela vai. E fora isso, a ajuda dos espíritos, esses que nós falamos aqui, elementais, deve ter a ajuda deles, para ajudar nesse controle. Então, elas só têm vitalidade, elas não têm uma vida, como fala quando a pessoa, né, entra no estado vegetativo, né? E realmente praticamente não vive mais. Então, elas não têm vida, assim, como a Elisa falou, inertes, são inertes. Então, há vitalidade, ou seja, funciona ali a vida orgânica nela. Mas toda essa questão, todo esse acompanhamento, que inclusive é a evolução desses vegetais. Mas como é essa evolução? Não sei. Eu só sei que a gente pode ver o seguinte, eu ando muito no mato, né? Eu ando nessas fazendas por aí, inclusive a última que eu fui, tá? Eu paguei um mico que eu escorreguei numa casca de árvore lá e caí feio numa poça de lama. O pessoal riu pra caramba aí. Não. Mas tudo bem, faz parte do meu ofício. Bom, as plantas no mato, elas parecem assim, a gente vê que elas são mais agressivas, tá? Elas são mais resistentes, a gente vê isso tudo. Quando eu chego aqui em casa, a Margareta tem aqui uns cactos. Por um acaso tem aqui do meu lado, aqui, que está aí uma obra lá na cozinha, né? Umas plantinhas aqui, não dá para pegar, não. Umas plantinhas que estão ali, bem no meio dos cactos. Os cactos frágeis. Um dia desse ela foi botar no sol, murchou, a irmã dela falou, pelo amor de Deus, só pode ter uns 5 minutinhos de sol. Ou seja, há até isso. As plantas que nós cuidamos se tornam menos agressivas, mais suaves. E a gente vai imaginar, isso é coisa nossa,
né, sobre a evolução das plantas. Então, a gente chega até a conclusão: quanto mais chega as plantas e os animais para próximo do homem, parece, isso é eu, não está escrito em livro nenhum espírita, não, tá? Parece que eles vão também se, assim, aproveitando o estar junto de um espírito. O Fão falou naquela pergunta: para eles nós somos deuses, né? Mas que eles também criam assim, uma evoluçãozinha, né? E se tornam mais frágeis perante a própria natureza de onde eles vieram. Às vezes eu acho que a gente tenta domesticar as plantas. Se tornam como mais a gente frágeis. faz com os animais. E aí a gente torna elas dependentes de nós e muito frágeis. Porque se você pega um cacto do deserto, ele passa o dia inteiro no sol, o sol escaldante, e não morre. Ele vai morrer muito, muito tempo depois, entendeu? Isso. E esse cacto aqui que eu mostrei, ele é comprido, tá, gente? Olha lá, deve ter uns 50 centímetros. Margarete, tá vendo você fazer isso? Mas se vê, rapaz, eu cheguei aqui, ele estava assim, ó. Então Deus nos acuda. Aí, poxa, chegou, ligou para a irmã, não, você deixou no sol o dia inteiro. Ou seja, o cacto caseiro, tá? Por quê? E essa espécie, logicamente, vai dar outras espécies, né? Isso que eu estou falando, parece que eles vão ficando mais... perante a própria natureza deles, eles vão ficando mais frágeis. É interessante isso. Então, vamos ler a pergunta e a resposta, Liz, que a gente já pula para aquele 77 depois, que é melhor. Como ele ficaria se inserisse ele num deserto, entendeu? Morreria, meia hora depois. Morreria. Meia hora que ia durar. Meia hora. Né? É o mesmo que aconteceria com um animalzinho que a gente cria em casa, se a gente levasse ele para a selva. Morre, com certeza. Deixa eu botar esse cacto no lugar aqui. Então vamos lá. Aqui tem um lugar aqui só para isso. Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam. Só tem vida orgânica. É um organismo que se desenvolve só ali naquele lugar. Isso. Que foi criado ela, né? Criado ela, os espíritos co-criadores, né? Criaram ela e já tem todo um sistema. É o nosso corpo físico, né? Nós temos o quê? Não? Um começo, um meio e um final. Hoje uma amiga meu chegou para mim, até não gostei. Ela falou: nós já passamos de 60, nosso avião já está de bico para baixo. Eu disse: pô, não fala isso não. Aí ele falou: o pior não é isso. De repente tem uma pedra no meio do caminho, vai ser violento o negócio. Eu disse: pelo amor de Deus, fala isso não. Fala para ele, não fala desse jeito. Porque se tão agressivos. Pois é, me assustou, né? Eu disse: que seja o que Deus quiser. Se a pedra estiver no caminho, fazer o quê? Caso do Mundo de Andrade, tinha uma pedra no caminho, sempre tem pedra no caminho. Então... Mas ainda dá para remeter de vez em quando. Vou ligar aqui para pedir a pista, tá, Elisa? Gente, então é isso aí. Isso aqui é o controle do ventilador. Tô brincando aqui, que semana passada eu falei que ia pedir uma pizza por aqui, tá? Celular da Arno aí. Gente pobre assim mesmo. Bom, gente, então, mais alguma coisa? Comentar? Semana que vem a pergunta é boa. Tem sensações das plantas? É a pergunta 587. Experimento sensações? Sofre quando as mutilam? Uma pergunta muito interessante. Semana que vem vamos comentar sobre isso, tá? Ninguém se lembrou de fazer essa pergunta hoje. Estou até estranhando. Pô, mas quando corta ela? Né? Porque eu tinha pensado sobre isso. Eu fiquei imaginando, quando corta ela tem a sensação de que, a impressão minha, foi o que eu pensei, eu só não comentei. Ela tem a sensação, se ela precisar de água, não tem água. Porque ela foi cortada a raiz dela, então ela não tem. Se ela tiver, eu estou falando corte tipo a poda. Isso vai ficar para a semana que vem. Não dá spoiler, não. Senão estraga semana que vem. Não vou falar nada mais. Eu estou estranhando a Consuelo, estou até preocupado com ela. Consuelo, você está aí? Porque estou aqui com os gatos. Planta mas não está com as aqui plantas. Em cima não tem planta, mas não, as plantas estão lá embaixo. As plantas não dá para trazer. Vou te emprestar o meu.
testar o cacto da Margarete, viu? Não bota ele no sol, não, que ele morre. Adorando ver ele deitando o cacto, mexendo o cacto. Meu Deus, Deve se estar ela feliz da souber. vida. Um dia desse eu derrubei uma plantinha lá, que nem sei qual é. Meu Deus do céu, acho Você que 3 dias. escondeu, né? Nem mostrou, né? Não, pior que eu não vi que eu tinha derrubado. Eu sei que foi 3 dias. Bem feito. Quase que eu trago a floresta amazônica. Toma aí no lugar daquela coisa. Mas é isso aí, Viu como é gente. que o homem é vingativo, gente? Algum comentário? Tá tudo bem? Então, Tá tudo sexta-feira é o Paulo Paulo Estevam. Estevam, tá? Que eu tinha esquecido. E semana que vem, na outra sexta, continua Paulo Estevam, que é a última e a primeira sexta-feira, que é a quinta sexta-feira agora, né? De junho, né? Dia 30. Não, 30 não, 28, desculpe. Estou não é a adiantado. quinta, desculpe. não, querida, é a É quarta. sexta. Ah, quarta? É a quarta, acabei de olhar agora, ó. Foi uma dia 7, uma 14, uma 21 e uma 28. Vou dar um Você tem? spoiler para sexta-feira, tá? É aniversário da minha sogra, 96, tá? Ah, meu Deus. Caraca, que legal. 96, 93 ou 6? 6, meia dúzia. Que Que espetáculo. legal, né? Que legal. Muito. Bom, Desliga a gravação aí, Fran. tá. Esqueci da gravação.